Irmãos, quem está com a apostila aí, nós temos o capítulo sobre o pecado e nós essa manhã vamos falar sobre as consequências dele. Peço oração também, né? Não só por mim, nós temos outras famílias da igreja com essa bendita gripe e eu estou até aqui sonolento, que eu estou no efeito de um medicamento, né, para não estar espirrando. E aí, como estava muito em cima da hora para passar essa lição para alguém, a gente veio mesmo assim. Então esteja orando, né? Não só por mim, o Arthur também tem vários dias que está tentando se recuperar dessa gripe e ela é pesada. Sobre as consequências do pecado, meus irmãos, nós vamos aqui ler o material. Isso aqui é o texto que está na sua apostila. Você pode ler aqui no slide, pode ler no seu material. De preferência no seu material, porque você pode ver algum detalhe, sublinhar, para depois tirar alguma dúvida, tá bom? Eu falei no início dessa série de estudos que a igreja, na história, ela se cercou de credos e confissões para combater as heresias. Então, assim, na prática é muito simples. Se alguém chegar para você e disser, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo e falei línguas, como é que você se resolve em relação a isso aí? Porque você vai pensar, o que a minha igreja prega sobre isso? Qual é a doutrina da minha igreja sobre isso? Eu não sei. Então eu vou aceitar. Eu vou lá no grupo que faz isso, porque não tem critério, não tem doutrina, não tem limites teológicos, né? E aí chegou outra pessoa e fala assim, olha, eu quero trazer uma revelação de Deus para você, eu sonhei com isso. Qual é o teu critério para se resolver nessa questão? Você pensa, o que a minha igreja ensina à luz da Bíblia sobre essa questão, sobre esse meio de revelação? Aí, como eu não sei, eu digo, amém, eu recebo, eu vou aceitar. E eu vou começar também a praticar isso. Meus irmãos, uma igreja que não tem uma confissão de fé, ela está perdida. Ela não sabe o que ela vai aceitar, o que ela vai rejeitar. Ela não tem critérios para colocar limites. Então, sempre aquilo que é novo e que chega na praça vai ser aceito. Então, vocês sabem como é que está a igreja brasileira. Essa igreja da mídia, vocês sabem como é que está. Então, essas igrejas não se preocuparam em se perguntar quais são as doutrinas bíblicas que devem governar a nossa vida. Então, como não há isso, como não há um documento, como não há, estão até agora acabando com os cultos de doutrina, igrejas que não têm escola bíblica, não querem saber de estudar. Porque aí, retirando os cultos de estudo, fica mais fácil no domingo à noite, sabe, fazer aquele espetáculo e fazer a cabeça de todo mundo. Fazer a cabeça de uma igreja que não está sendo alimentada na palavra é muito fácil. É muito fácil. Então, a gente precisa olhar, e não é só agora, né? Depois que terminar toda essa série da Confissão de Fé, continue lendo esse material, porque os irmãos já perceberam, tudo o que é dito possui uma fundamentação bíblica. Cada sentença, se vocês olharem aqui no slide, essas primeiras duas linhas tem o número 1 lá no final. Então você vai lá embaixo na sua confissão, tem o número 1 e as referências. Então, aquelas referências ali, elas têm a ver com essa primeira frase. Depois vem uma segunda frase e vem o número 2. Então lá embaixo na confissão, você vai ver o número 2 e umas referências à frente. Aquelas referências é para fundamentar essa segunda frase. E por aí vai. Então cada sentença tem sua base bíblica, tá bom? O texto de hoje diz assim, olha, cremos, confessamos, ensinamos que o pecado manifesto pelo primeiro casal resultou em 3 coisas, olha só, culpa, corrupção e condenação. Consequentemente, tornaram-se escravos do pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades, do corpo e da alma. Essa corrupção não se restringiu apenas a eles,
Pois, como o primeiro casal representava toda a humanidade, a realidade da morte, culpa e corrupção foi transmitida a toda a sua descendência, corrompendo também a boa criação de Deus. Portanto, em decorrência do pecado, o estado atual do ser humano é de morte espiritual, tornando-o incapaz, por mérito próprio, de buscar qualquer forma de aproximação, reconciliação, redenção ou remissão de pecados, o que o torna merecedor da justa condenação eterna. Esse é o texto, nós vamos olhar ele tópico por tópico. Eu quero nesse início dizer o seguinte: quanto mais o homem compreende a profundidade da sua corrupção, mais valoriza a suficiência da graça revelada de Deus. O homem que eu mencionei, que esteve há uns domingos atrás aqui na porta da igreja, bêbado, estava conversando comigo, com o Rosial e com o André. Aquele homem disse uma verdade importantíssima sobre o pecado. Eu acho que os irmãos lembram disso, que estavam lá na hora. Ele chorando, estava assim, batendo assim no peito dele, falando: eu sou uma pessoa miserável, um pecador miserável. Aquela convicção ali, meus irmãos, é o passo inicial para você sair do fundo do poço. É a convicção de saber que você não tem mérito, de que você não é digno, de que por mais que você tente sozinho, você não vai conseguir, de que somente a graça de Deus pode lhe tirar de um estado de miséria. Então, quando ele falava aquilo ali, eu lembrava da parábola do do publicano e do fariseu. Porque o publicano fez exatamente aquilo, batia no peito dele e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Essa convicção faz a gente valorizar a graça de Deus. Então, reconhecer o pecado não nos afasta de Deus. Ao contrário, nos impulsiona a correr para Ele com humildade, fé e arrependimento sincero. Então, o reconhecimento do pecado tende a nos fazer olhar para a solução do pecado, que é a graça de Deus, a misericórdia de Jesus. Esse estudo nos estimula a prática do autoexame e a lutar contra toda forma de afastamento de Deus. Eu coloquei aqui, meus irmãos, toda forma de afastamento, porque não existe apenas o afastamento, sabe, definitivo, quando a pessoa fala assim: eu não vou mais congregar, eu vou mesmo para a bagaceira. Existem outros tipos de afastamento. É o afastamento da Escritura, onde você não estuda a Escritura. Você vai à igreja igual você vai a uma pizzaria, uma vez na semana, e ali come alguma coisinha e vai embora. Então você não estuda a Escritura a sério. Você não conhece ela. Você não ora também suficientemente. E aí o crente que não ora suficientemente, ele está se afastando silenciosamente de Deus. E ele se sente fraco, ele se sente distante. Ele não consegue se achar na obra, não sei qual é o meu papel na obra de Deus. Mas isso tudo é consequência de falta de nutrição da sua alma. É só isso. Você está espiritualmente fraco e fica perdido no meio da obra. Né? E chega descrente, você não consegue evangelizar, você não consegue fazer nada, porque você está fraco. Então, esses tipos de afastamento, aí vem o congregar, né? Deus te dá N oportunidades e você não aproveita, você vai negligenciando. Então não pensemos nós que nós estamos assim, tão perto de Deus como imaginamos. Existem formas sutis de afastamento, tá? E aí, o pecado, ele é um inimigo sutil que requer toda a nossa atenção e zelo. É um inimigo sutil. Então a gente tem que dar o nome certo para as coisas que estão nos prejudicando. E aí a doutrina do pecado, ela vai ser essencial, é a solução, na verdade, para o nosso caminhar. Meus irmãos, sobre esse primeiro ponto da confissão aí, ó, essas primeiras frases aí, nós temos aí a expressão culpa, corrupção e condenação. São efeitos do pecado. O que é a culpa?
é a violação da lei divina. O ser humano, ele é um violador da lei divina. Tá? Então, quando a pessoa mente, ela não só está infringindo uma regra social do trabalho, ela está violando uma lei divina, porque Deus, ele é verdadeiro e ele é toda a verdade. Quando alguém faz algo injusto para com o outro num negócio, você não está apenas violando uma ética profissional, você está violando a lei divina e você é culpado por isso. Então a culpa, meus irmãos, é o estado em que a pessoa se encontra, um estado de violação da lei de Deus. E às vezes as pessoas se preocupam apenas com as consequências materiais dos seus erros, né? Elas não se preocupam com os efeitos espirituais que podem vir da parte de Deus por causa dessas violações. Ok? Quando a confissão diz que a corrupção também é um efeito do pecado, a gente está falando aqui de depravação moral. Eu dizia alguns dias atrás aqui, o que é que faz? Eu vi agora, acho que já hoje, uma reportagem de uma mãe que estava abusando da própria filhinha. Ela estava dando um tipo de, eu esqueci agora o nome, do tipo de bolo, não sei, que tinha cannabis, tinha maconha, para dopar a criança. A mãe. E aí você se pergunta que nível de depravação, de perturbação espiritual você tem que ter uma mãe para abusar da própria filhinha. Ou um pai. Então, meus irmãos, essa doutrina, ela nos ajuda a enxergar o mundo de modo correto, como Deus enxerga. E a nomear as coisas de modo correto. Então, a depravação é a perversão dos sentimentos, dos pensamentos e das ações humanas. Ou seja, existe o padrão correto que Deus estabeleceu, e o que é a perversão? É a transformação da ordem que Deus criou. Deus não criou um homem e uma mulher, e aí você vê hoje toda a ideologia e a pauta LGBT. O que é que eles estão ensinando? Então, a ordem criada por Deus é uma, e a desordem causada pelo ser humano e o pecado é outra. Inclusive, até as igrejas já estão cedendo. Então, você encontra a igreja hoje para todo tipo de gosto e comportamento. Tá? O que é isso aí? É a demolição da ordem criada por Deus. O ser humano se tornou depravado. E essa é uma das consequências do pecado. Então, você vê alguém nessa linha, não pense assim não, olha, não, isso é só safadeza, isso é só uma, sabe? Não, isso aí se chama depravação, à luz das Escrituras. Deus criou algo belo, santo e puro, e o ser humano transformou isso num lixo moral, que é como o mundo está agora. Consequência também do pecado. E aí nós temos a condenação. Então a culpa, primeiro tópico aí, olha, ela aponta para um ser caído e corrupto. Essa corrupção aponta para o remédio que Deus vai aplicar a toda a raça humana que não tem Jesus. Condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Morte ali não é morte física, ali é morte espiritual. O salário do pecado é a condenação eterna. Então, as três consequências do pecado, a gente está resumindo as consequências, elas têm aí um trato divino que será justo, será na medida certa, e a condenação, meus irmãos, é Deus defendendo a santidade dele. É Deus defendendo a honra que ele possui, porque ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Redentor. Então Deus não pode permitir que pessoas dentro do seu governo, debaixo do seu reinado, vivam ofendendo por toda a vida. Então isso vai ter um preço. Se Deus deixasse de condenar essas pessoas, ele não seria um Deus justo, porque ele veria o pecado e não faria nada. Ele colocaria debaixo do tapete. Ele seria um Deus injusto. Então, quando Deus condena, quando Deus sentencia,
ele está agindo de acordo com a sua natureza santa e justa, defendendo a honra do seu nome e defendendo a sua glória. Tá bom? Romanos 3:23, nós temos aí, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O primeiro verbo inclui todas as pessoas. Então, de toda a humanidade, você retira apenas Jesus, que foi gerado pelo Espírito, não foi gerado pela corrupção humana. Você só tira Jesus. Toda a humanidade peca. Toda a humanidade é pecadora. E a segunda parte do texto, ele diz assim, olha, e estão, né, qual é o efeito disso? Eles estão destituídos da glória de Deus. É só lembrar do jardim no Éden. Adão e Eva, comunhão, santidade, glória. Após o pecado, expulsão e afastamento. Essa situação da humanidade reflete o que aconteceu no Éden. Expulsão e afastamento. Estão destituídos. O que é ser destituído? É ser retirado. Ser expulso. Você não pode mais retornar à função X, à cadeira tal. Não pode. Você está destituído disso aí. E aqui no caso, estão destituídos da glória, da presença, da comunhão com o Criador. Tá? Isso aqui é toda a humanidade. É óbvio que o texto não está falando daqueles que creram, tá? Todos aqueles que creram são retirados desse quadro, mas isso aqui é o ser humano na sua condição básica ao vir a esse mundo, tá? Não existe exceção para isso aí. Gálatas 3:22, olha só o que o texto diz. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. Prisioneiro, meus irmãos, não sai da cela na hora que quer. Por isso que eu disse essa semana, eu acho que foi essa semana, que um ser humano sem Deus, ele não pode falar assim, olha, na hora que eu quiser eu viro um crente, na hora que eu quiser eu ganho. Não é tão simples assim. Né? Na hora que eu quiser eu me converto. Não é tão simples. Seria bom se fosse assim. Né? Eu ia chegar para o meu pai e falar para ele, pai, se converte aí. Aí de tarde o senhor pode se desconverter, mas se converte aí só para eu ver. Seria muito fácil. O termo é prisioneiros. Um prisioneiro não come na hora que quer, não sai na hora que quer, não trabalha como quer, ele não faz nada do jeito que ele quer. Paul Washer vai dizer que o pecado é como o nosso automóvel. Ele nos leva para onde a gente quer, desde que seja para mais longe de Deus. Nunca para perto. Nunca para perto. Então, meus irmãos, o ser humano sem Jesus, novamente esse texto aqui, ele está falando da humanidade no seu estado natural sem Cristo. Todos são prisioneiros do pecado. E quando a Bíblia fala sobre prisioneiros, meus irmãos, o arcabouço, o fundo, o pano de fundo, são as prisões romanas. Esse próprio apóstolo que está falando isso sabe muito bem o que é uma prisão. Você está ali numa cela úmida, acorrentado pelos pés, pelas mãos. E aí na porta, do lado de fora, tem uma sentinela, um soldado romano, porque vai que tu consiga se livrar das correntes, ainda tem que passar pelo cara. E fora ele tem mais um corredor cheio de sentinelas, e lá na saída você vai... Não tem como sair. Paulo está dizendo, o ser humano nasce em uma situação de completa prisão ao pecado. Ou a graça de Deus toca o coração dele, ou ele vai morrer nos seus pecados. Tá? Isso aqui são os efeitos que o pecado trouxe sobre a humanidade. O próximo texto, meus irmãos, lá da confissão diz assim, olha, confere aí na tua apostila. Consequentemente, tornaram-se escravos do pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades do corpo e da alma. Então, a escravidão do pecado significa que o homem não tem liberdade espiritual.
Então nós falamos aqui no outro domingo sobre o que é o livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio? Tem, para as coisas desta vida. Né? Você escolhe se após a EBD você vai almoçar em casa, almoçar fora. Você escolhe. Mas, com relação ao mundo espiritual, a Deus, a sua glória e a sua palavra, o ser humano está completamente morto e escravizado. Ele não tem essa liberdade. Então, a maioria esmagadora hoje da humanidade são pessoas que estão vivas biologicamente falando e elas estão espiritualmente mortas e condenadas. Esse é o estado atual. Se elas não crerem, esse será o fim, a condenação. Tá? Então, essa é uma frase até do um livro que o Martinho Lutero escreveu sobre a escravidão da vontade. E alguém pergunta, o ser humano é livre? Ele diz, sim, é livre. O ser humano tem liberdade? Ele falou, sim. O ser humano é livre para pecar. O ser humano tem liberdade para pecar. Toda a condição que ele possui hoje é só para o erro. Ele não consegue, sozinho, chegar a Deus. Jamais conseguirá. Nós vimos um texto no domingo passado que falava disso. Que ninguém jamais foi justificado por suas próprias ações. Hoje nós vamos ver outro. Eu trouxe um que não está na confissão. Esse capítulo aqui da confissão não foi eu que trabalhei nele, né? Então eu não achei muito legal as referências que eles colocaram. Teria colocado outras, mas são boas. Então diz aqui, olha, eles também são inteiramente corrompidos. Então, aqui eu já não vou falar da depravação moral, eu vou falar da depravação total. Irmãos, procura uma área. Você pode pensar em si mesmo. Uma área, um aspecto, um sentido da tua vida que você nunca errou. Ações, palavras, pensamentos, sentimentos, até os sentimentos da gente são pecaminosos. Então, quando a gente fala sobre depravação total, a gente está dizendo que o ser humano ele foi afetado em todas as áreas da sua vida, da planta dos pés ao alto da cabeça. Está tudo afetado pelo pecado. Então, não existe área em que eu não fui manchado pelo pecado. O pecado ele domina toda a vida do ser humano. E fazendo uma definição, meus irmãos, uma que eu achei bem interessante sobre depravação total, porque uma pessoa que olha para a expressão, a maioria não, mas uns podem pensar assim. Então quer dizer que o ser humano sem Deus, ele é o pior monstro que ele pode ser? Não. Você encontra aí descrentes que matam e roubam, sim. Mas você tem descrentes que ajudam, né? Instituições de caridade e tudo mais. Nenhum dos dois será salvo por suas obras. Aí você tem aquele que viveu nas drogas, nas festas, em tudo que não presta. E você tem aquele que é só dentro de casa, é caseiro. Nenhum dos dois será salvo por suas próprias obras. O meio de salvação, João 14,6, é Cristo. Esse é o meio de salvação. Então, a gente se engana achando que depravação total é que o ser humano vai virar o pior monstro possível. Não. Depravação total significa que todas as áreas da vida da pessoa foram manchadas pelo pecado e nada do que ele fizer será suficientemente bom para salvá-lo. Isso não vai salvá-lo. Você pode ver que muitas dessas pessoas que doam dinheiro e ajudam instituições, elas não querem saber de Jesus. O mal nos seus corações está ali, elas não querem saber de evangelho. Mas ajudam aí a humanidade inteira. Jesus, não quero saber de Jesus. Serão condenadas. Porque aquelas obras que elas realizam, todas estão manchadas pelo pecado. E o indivíduo só em Jesus poderia se livrar daquilo ali. João 8,34, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando
é escravo do pecado. Então, esse vive pecando, meus irmãos, o tempo verbal aqui não está falando de um crente honesto e sincero, sabe? Levantou a voz aqui contra a esposa, mas depois ele se arrependeu e foi lá e, meu bem, me desculpa, peço perdão. Não está falando disso. A expressão aqui, vive pecando, é de alguém que tem como padrão de vida uma vida no pecado. Uma vida no pecado. Então a pessoa ela é continuamente rebelada contra Deus. Então essa pessoa ela é definida como escravo. Escravo. Você pega aí aquela turma, né, do Vorcaro. Noivado de 200 milhões. Viagens para todos os lugares do mundo. O indivíduo saia de jatinho do Brasil para ir em show de Bon Jovi, com dinheiro do Macedo, com dinheiro da gente. Você pensa, nossa, que liberdade. São escravos dos escravos, completamente cegos e caminhando para a condenação. Quanto mais tem, mais afundados ficam. Quanto mais tem. Então, meus irmãos, eu diria que um dos maiores perigos do pecado é dar a sensação para a pessoa de que ela está bem. Sabe aquele crente que ele fica orando a Deus, Senhor, me dê um trabalho, me dê uma renda boa, me dê uma aprovação no concurso X, aí ele recebe a bênção e desaparece da obra. Ele tem aquela sensação de agora eu estou seguro. E aí Deus, meus irmãos, ele tem uma vontade que nós chamamos ela de permissiva, ele permite o desabamento. Ele permite o desabamento. Para que a pessoa volte à realidade. Ele permite o desmoronamento de tudo. Então, a escravidão ela tem um efeito de cegar. Quando alguém aqui pende para o lado, um adultério. Aí chega o irmão, vai falar, a pessoa se zanga. Chega o pai e a mãe para dar conselho, a pessoa se zanga. Está cego. Então a pessoa ela está ali convicta de que é um bom caminho que ela está tomando. Aquilo ali está ok. Todo mundo que chegar para alertar vai ser rejeitado. Porque o pecado ele tem essa incrível capacidade de fazer a pessoa se sentir certa e segura. Não, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Outro ponto, meus irmãos. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença, olha só essa palavra aí, olha, é incurável. É óbvio que o texto não está falando de Deus. Deus cura qualquer coisa. O texto está falando da gente. Não tem como a gente curar o nosso coração e salvar ele. Ele é incurável. Nós temos algumas doenças hoje que são incuráveis. Não tem cura para aquilo. Então a situação humana ela é descrita assim, olha. E ele coloca ainda quem é capaz de compreendê-lo. Então, um dos maiores desafios que a igreja possui é identificar no seu coração os pensamentos que não condizem com a realidade. Ah, nessa igreja ninguém me ama. Será que está certo esse pensamento? Ah, da minha família eu sou a pessoa mais inútil. Será que está certo esse meu pensamento? Eu acho que eu não serei salvo por tudo o que eu já fiz e porque eu ainda continuo errando. Será que esse pensamento está certo à luz da Bíblia? Será que a graça de Deus não tem essa suficiência para te salvar? Então, meus irmãos, o pecado, ele distorce emoções, ele distorce pensamentos. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12:2 e também em Filipenses 4:6-8, que as principais mudanças na nossa vida, elas vêm com mudança de pensamento. Mudança de pensamento. O pensamento correto nos leva ao caminho correto, né? Então, olha como o coração é difícil. Então, isso aqui
é para todos nós quando estivermos numa crise. Porque a crise, ela gera raiva, ela gera dor. E essa raiva e essa dor vão escravizar os teus pensamentos e fazer você ter pensamento errado sobre muita coisa. Ah, minha vida não faz sentido, eu vou me matar. Ah, a pessoa errou contra mim, pois eu não vou perdoá-la. Isso aqui que aconteceu. Então, a ira, a raiva vão escravizando, sequestrando os sentimentos e pensamentos da gente, para a gente pensar tudo errado, para a gente sentir tudo errado e para a gente falar tudo errado. Uma das coisas mais importantes, meus irmãos, que eu aprendi num curso que fiz, dizia o seguinte: quando a pessoa estiver, sabe, num momento de desequilíbrio profundo, tome cuidado para não deixá-la tomar decisões sozinhas. Porque se o coração está desestabilizado, os pensamentos estão errados, a vontade está no outro rumo, um perigo enorme. Sabe? Tipo, o marido acabou de saber que a esposa lhe traiu. Então não deixe esse cara tomar decisão agora. Faça de tudo. Poeira baixar, coração se aquietar e as verdades da palavra de Deus dominar a sua mente. Ah, o filho saiu de casa. Tome cuidado, pai e mãe, para não, naquele momento de desespero, tomar uma decisão radical. Ah, eu soube que eu tenho uma doença grave. Cuidado com o que você vai falar, com decisões, com... Então, o momento em que esse coração, Jeremias 17:9, está desestabilizado, cheio de ideias erradas, é um perigo a tomada de decisões. Isso vale para todos nós, seja na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Todo o cuidado do mundo, porque só a prudência, meus irmãos, dá tempo para que o coração aprenda a verdade de Deus. Louis Berkhoff, um dos maiores teólogos, né, e que escreveu uma das melhores teologias sistemáticas que nós temos hoje, disse o seguinte: a queda afetou não apenas uma parte do homem, mas todo o homem, mente, vontade e afetos. Né? Eu podia ter colocado aqui o corpo também. Por que o nosso corpo envelhece e morre? Né? Então você fala aqui da mente. Eu vi agora não sei se os irmãos conhecem, foi meu irmão que me indicou um especialista em finanças que é chamado Baster, o nome do canal dele. Baster. Muito bom, o cara. E ele falando sobre o modo de se enxergar, ele fala assim: esqueça a vida dos outros. Até onde eu sei, ele não é cristão, não vi ele falando nada de Deus até agora, ele só fala desse mundo de organização familiar, E ele fala assim: esqueça a vida dos outros, esqueça a comparação. O que te faz avarento, ambicioso, desorganizado e meter os pés pelas mãos é ser guiado pela vida alheia. Esquece. Eu tomei aquilo, meus irmãos, para o mundo, para uma visão cristã. Esquecer a vida do outro só é possível quando você está satisfeito com Deus. Então, o pecado, ele afeta o corpo, ele afeta a mente. Aí nós temos aqui ele citando a vontade. Né? Porque existe pensamento e existe a vontade. O pensamento é o maestro. É aquele que dá os sinais, as ordens de comando. Né? O pensamento diz: olha, fala isso para o teu filho, fala isso para o teu marido, acaba logo com tudo, fala isso lá para o irmão da tua igreja. E aí a vontade é o agente, né, é o peão que vai realizar o pensamento. Então existe pensamento
e existe vontade. Então, tem muitas pessoas que têm pensamentos ruins e não executam, porque a vontade ainda não foi completamente dominada pelo pensamento, né? Você está ali querendo enforcar um membro da família, um colega do trabalho, né? Um cara gritou com você no trânsito, a vontade do pezinho acelerar e carregar ele é grande, só que a vontade, ela não foi convencida pelo pensamento completamente, mas ela foi manchada pelo pecado. Eva olhou para o fruto e disse, nossa, que fruto bonito, é bom para dar entendimento. Ela foi pensando, é agradável aos olhos. E aí a vontade dela foi ativada. Ela foi lá, pegou o fruto e comeu. Pegou o fruto e comeu. Uma questão que eu vou colocar aqui, mas não vou respondê-la, é para os irmãos ou pesquisarem, refletirem, se só Eva tivesse pecado, o mundo teria sido amaldiçoado pelo pecado? Ou seria necessário Adão também pecar? Né? Uma questão interessante, estava lembrando aqui agora disso. Outro ponto, essa corrupção não se restringiu apenas a eles, pois como o primeiro casal representava toda a humanidade, a realidade da morte, culpa e corrupção foi transmitida a toda a sua descendência. A gente tem uma visão individualista do pecado hoje, né? A gente pensa assim, se eu for condenado é pelo que eu fiz aqui desde que eu nasci. Meus irmãos, a nossa condenação, a gente já nasce com ela. Já nascemos no pecado. É óbvio que quando a gente crê, aquilo é retirado. Tá? Aquele estado de ira em que nós estávamos, debaixo da ira de Deus, é retirado. O texto de João 3,16, ele é muito conhecido. Alguém leu 17 aí para nós, João 3,17? Só para a gente ter uma ilustração sobre o que é o ser humano debaixo aí da sua vida de pecado. João 3,17. Pode continuar, Rebeca. Então, olha só. Quem não crê, o texto diz, já está. Mas nem chegou o dia do julgamento final. Pois é, mas o estado presente da pessoa é de condenação. Ou seja, se ele morrer do jeito que ele está ali, é condenação. Então já existe esse estado, essa ira de Deus, que eu não sei se é nesse capítulo 3 ainda, Rebeca, que vai mencionar a questão da ira divina, né? Tu leu até o 17, não é isso? Até o 18. Mas é isso. A falta de fé coloca o ser humano num estado permanente de ira e de condenação da parte de Deus. Oi? Lê para nós aí. Olha só, então a ira, ela não vai ser só lá no dia do juízo, ali vai ser a consumação. Mas a ira, ela já está sobre a vida dessas pessoas. E ela se manifesta em toda forma de castigo. Você às vezes vê um descrente falando, né? Nada dá errado, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, aconteceu isso. Aquilo ali são apenas amostras da ira de Deus que virá com toda força no dia do juízo final. Mas ela já é atuante sobre a vida da pessoa. A ira permanece, né? Ela continua ali sobre a vida da pessoa. Então, quando a confissão diz assim, olha, que eles representavam toda a raça, está dizendo que Adão era o cabeça, representante, e os erros que ele cometeu afetou toda a humanidade. Assim como um pai de família, quando peca, seja gravemente ou não, ele afeta a sua família.
Não afeta só ele. Aqueles que estão ao redor vão pagar um preço por causa daquele delito. Tá? Então, Adão ele é colocado aqui como cabeça da raça caída. Nós mostramos num PowerPoint há uns dias atrás. E ele é comparado com Cristo, que é o cabeça da raça redimida. Então, a humanidade ela tem dois cabeças ou dois representantes. Os que estão em Adão, sem Cristo, estão escravos do pecado debaixo da ira de Deus, e aqueles que estão em Cristo estão perdoados e receberam a dádiva da vida eterna. Não existe meio termo, tá? O pessoal fala muito do crente Raimundo, que tem um pé aqui na igreja e tem outro pé no mundo. Não, não existe isso aí. Ou o cara é salvo e vive para o Senhor, ou ele é um falso crente que habita no meio evangélico, mas tem uma vida mundana, tá? Gênesis 5:3 diz assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome Sete. Meus irmãos, vocês lembram de quê quando olha para isso aqui que está em vermelho? Ó? A sua semelhança, conforme a sua imagem. A gente lembra de quê? Então, qual é a primeira vez que isso aqui aparece na Bíblia? Lá na criação. Lá na criação é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este homem se rebelou e se tornou um pecador agora, em essência. Quando ele vai gerar um filho, olha o que a Bíblia diz. Que o seu filho nasceu à sua semelhança conforme a sua imagem. Adão e Eva estão repassando para os seus filhos o pecado original, a corrupção e o estado de condenação diante de Deus. Eles estão repassando. E esse fluxo aqui, olha, de pai para filho, chegou até nós. Por que você não nasceu impecável? Porque teus pais são pecadores. Por que teus pais não nasceram puros? Porque os teus avós são pecadores. E por aí vai, até chegar em Adão. Então, esta sequência é até, na verdade, um alerta evangelístico para os pais. A gente não vai gerar um salvo. Nós vamos gerar um ser humano que precisa de salvação. Nós vamos gerar um pequenino que, assim como Jesus disse para Nicodemos, ele precisa nascer de novo. Porque o primeiro nascimento, que é o biológico, não resolve. Ele tem que nascer de novo, no caso lá, a regeneração, que significa nascer do alto. Tá? Então, grave esse texto aí. Isso aqui é Adão repassando para o seu filho a sua semelhança afetada pelo pecado, pela condenação, pela ira e também a sua imagem. Tá? Interessante o texto. Se a Bíblia dissesse assim, olha, e Adão gerou um filho à imagem e semelhança de Deus, aí era para a gente procurar entender esse negócio. Né? Então é óbvio que até hoje toda a humanidade possui ainda resquícios da imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, Gênesis 9 é dito que se alguém matar o homem, essa pessoa deve pagar por isso. Porque não se pode matar. Aí o texto fala assim, olha, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando você vai para Tiago, já no final do Novo Testamento, Tiago diz que com a mesma língua nós não podemos bendizer a Deus e depois amaldiçoar o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, até hoje a humanidade possui a imagem e semelhança de Deus, só que ela está deformada. Deformada. E aí eu falei no domingo passado que quando Cristo converte alguém, nós chamamos de santificação, né? Quando Cristo converte alguém, ele começa a restaurar essa peça, essa imagem que foi destruída, foi danificada. Ele começa a juntar os cacos
É o processo de santificação. Ele vai te transformando numa imagem e semelhança de Jesus. É como se Deus fosse um desenhista, um artista. E Deus está te olhando, né, fazendo um desenho de ti, só que ele tem do lado a imagem de Jesus. E ele quer fazer um desenho de ti que lembre a imagem de Jesus. Ele vai te moldando dia a dia, é um processo. Santificação é a reconstrução da imagem original que foi danificada pelo pecado. 1 Coríntios 15, 22 diz aí, olha, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo Jesus serão vivificados. Em que momento eu morri espiritualmente? É a pergunta bíblica, né? Em que momento a minha sentença de pecado, de corrupção foi dada? Lá no Éden. Lá no Éden. É óbvio que eu não tinha nascido, mas quando eu nascesse, já receberia a sentença do Éden. Então, olha como esse texto é forte, meus irmãos. Em Adão, é como se toda a humanidade estivesse ali, sabe, fisicamente presente com Adão. Aí ele errou, derrubou todo mundo. Então a gente não estava presente fisicamente, mas nós estávamos em forma de semente. Toda a humanidade vai vir dele. O nome Adão, em hebraico, significa humanidade. Humanidade. Então, Eva, diz o texto de Gênesis, é a mãe de todos os viventes. Como é que esses filhos poderiam se livrar de um pai e uma mãe corrompidos pelo pecado? E corrompidos completamente, como nós vimos agora há pouco, porque é uma depravação total. Como é que eles poderiam se livrar disso? Meus irmãos, essa sequência de pecador gerando pecador é algo tão terrível que ao enviar seu filho ao mundo, Deus teve que gerá-lo através do Espírito. Porque se fosse Maria dando a sua herança para Jesus e José também, aí a nossa salvação nem teria começado. O texto diz, o que nela é gerado, olha só, não é obra dela. O que nela está sendo gerado é obra do Espírito. Por isso que o ente que há de nascer será chamado santo. Deus blindou Jesus da natureza corrompida de Maria, de José. Caso eles tivessem tido um relacionamento íntimo, Deus guardou perfeitamente a Jesus no seu nascimento. E é por essa razão que essa sequência não atingiu a pessoa de Jesus. Tá? Mas ela, naturalmente falando, é inquebrável. Essa sequência, você não vai jamais na sua vida ver alguém que não erre, que não peque. Então isso aqui não tem como ser quebrado pela raça humana. Charles Hodge, um outro grande teólogo reformado, ele vai dizer o seguinte: a culpa de Adão ela é imputada a todos os seus descendentes, pois ele agiu como cabeça federal da humanidade. Quando nós usamos a palavra federal, governo federal, qual é a ideia do termo? Então tem um especialista aqui. A ideia de que existe toda uma federação e está tudo debaixo desse governo federal. Tudo. O que ele decidir, está decidido. Se você pegar nos Estados Unidos, já são estados independentes, regiões independentes. No Brasil, não. Então, isso aqui vai subir. Todo mundo é atingido pela lei federal. Quando a gente chama Adão de o cabeça federal, é porque ninguém vai ficar fora das influências do erro dele. Ele pegou a todos. O que Charles Hodge está falando aqui é o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 22. Em Adão, todos morreram. Então, meus irmãos, eu acho que vale a reflexão
quando nós olharmos para as guerras, para a corrupção que há no nosso mundo, para todo, até a própria pandemia, tudo. A gente enxergar todo esse mal como tendo se originado naquele jardim. E a gente entender que todos os desvios, todo o mal e destruição tem origem no pecado. Seja no ser humano, seja nos anjos que caíram, seja na própria natureza, que era perfeita e agora tem maremoto, terremoto, é tempestade, é El Niño, é tudo o que vocês imaginarem. Esse mundo não era assim. Romanos 8 diz que até a criação geme, esperando o dia do retorno de Cristo para que ela também seja renovada, porque haverá novo céus e nova terra. Então é como se o mundo estivesse gemendo de dor, não aguento mais. Então você imagina desmatamento, poluição, queimada e tudo o que não presta, que a raça humana faz com o mundo e o próprio pecado. E a Bíblia diz em Romanos 8 que a criação está gemendo, dizendo: eu não vejo a hora de Cristo retornar. Porque a igreja será plenamente transformada. Eu, planeta Terra, também serei. Haverá novos céus e nova terra. Então, este pecado abarcou todas as coisas. Mais um ponto, meus irmãos. Portanto, em decorrência do pecado, o estado atual do ser humano é de morte espiritual, tornando-o incapaz, por mérito próprio, de buscar qualquer forma de aproximação a Deus, reconciliação, redenção ou remissão de seus pecados, o que torna merecedor de justa condenação eterna. Quando ele fala de morte espiritual, ele fala de separação absoluta de Deus. Separação absoluta. Eu vi uma vez um homem, acho que foi na prisão, a gente estava fazendo um trabalho lá, e ele falou assim, não sei o que, porque todo mundo é filho de Deus. A expressão dele, todo mundo é filho de Deus. E a expressão está errada. Todo mundo é criatura de Deus. Nós, irmãos, a igreja pertence 2 vezes ao Senhor. Primeira, nós pertencemos a Ele por direito de criação, nós somos criaturas de Deus. E uma segunda vez, quando Ele nos redimiu, Ele agora é nosso Salvador, além de Criador. Aqueles que não creram, os descrentes que nós temos hoje, eles são apenas criaturas de Deus. Eles não são filhos. Porque para se tornar filho, está lá em João 1, a todos que o receberam, né, deu-lhes o poder, Deus ele deu a certidão de adoção, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha só o verbo no passivo, né? Eu não me fiz filho de Deus, eu fui feito filho de Deus por Ele mesmo. Eu não me reconciliei com Deus, segundo aos Coríntios 5. Viram o que está lá no texto? Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Não foi assim uma reconciliação das duas partes, tete a tete. Deus veio ao nosso encontro, nos elegeu, nos chamou pela palavra, nos lavou, nos deu o seu Espírito, transformou nosso coração de pedra num coração de carne, colocou pessoas do nosso meio para nos pregar o Evangelho, a gente creu pelo dom da fé e a gente foi perdoado pelas misericórdias do Senhor. Mas foi Ele sobre nós. Então, essa morte, meus irmãos, é impossível a gente resolver ela sem a ajuda do Senhor. Eu até disse uma vez aos irmãos que aquele texto, você pode até sublinhar ele se quiser, Efésios 2, que diz que Ele nos deu vida quando estávamos mortos, aquela palavra, necros, ela está falando de um defunto. Então, vamos fazer uma ilustração bem prática. Você chega no necrotério,
Está lá aquele corpo lá em cima de uma pedra. Está morto. Você pode passar o ano inteiro, se o corpo aguentar. Levanta daí. Você quer água? Quer outra roupa? Você pode passar a vida inteira. Não haverá resposta. Você rapidinho chega à conclusão que a única possibilidade daquele defunto se levantar é o milagre de Deus. Não existe lei natural para tirar aquela pessoa daquela situação. Aquele corpo morto, ele não vai querer nada, ele não vai falar nada, ele não vai ver nada. Quando Paulo diz que antes da nossa conversão nós éramos um necrós, e daí vem necrotério, né? Nós éramos um defunto, ele está dizendo o seguinte: somente a graça de Deus poderia dar vida, porque o estado era de morte completa, sem retorno. Somente Deus poderia dar vida. O texto diz também que esse pecado tornou-o incapaz, né, de buscar o próprio bem ou a salvação. Isso aqui é a impotência humana para se salvar. Todos nós lembramos e falamos assim: pois é, pastor, antes da minha conversão, eu ia para uma igreja, eu ouvi ali uma palavra, mas eu não tinha força, eu não tinha assim... Na mente eu sabia que eu estava errado e que eu precisava daquilo, mas eu não tinha para ser alguma coisa. Aí as pessoas falam assim, olha, parece que alguma coisa me segurava. Aí eu acho bom demais quando a pessoa fala isso. Eu digo, não, eu sei o que é isso aí, essa pessoa que te segurava aí. É o teu próprio pecado. É a condenação que estava sobre você. Só isso. Então, mesmo que mentalmente um bêbado entre aqui e fale assim, olha, eu sei que todos vocês estão no caminho certo e que eu estou errado. Eles gostam de falar isso antes de pedir um dinheiro, né? Então eles esperam dar uma moral para a gente. Eu sei, mas está só na mente. Ele não tem a capacidade, ele não tem a vontade, ele não tem a decisão interna para fazer isso. Por quê? O ser humano tornou-se incapaz. Lá em Romanos 3, eu só não trouxe esse texto hoje porque a gente já leu ele 2 vezes, né? Mas tem uma palavrinha lá que é matadora para isso aqui, ó. Ele fala lá, não há quem busque a Deus, não há quem tema, todos se extraviaram. E aí vem uma palavrinha lá dizendo que todos são inúteis. A ideia não é de irresponsável, a gente gosta de usar a palavra inútil para irresponsável, né? Então tá ali o, digamos lá, um funcionário do Paulo César lá fazendo tudo errado, ele fala, tu é um inútil mesmo. A ideia do texto é de incapacidade completa. O ser humano não tem capacidade para as coisas de Deus. Então, nós vemos aqui em João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, meus irmãos, assim, dando um exemplo rápido, eu era católico, não um católico de carteirinha, né? Aí fiz lá aquela primeira comunhão e depois saí da igreja, né? E eu lia muito a Bíblia depois que eu saí da igreja católica. Aquele Novo Testamentozinho que lá atrás eu tinha trocado, né, negociado ele se tornou um xodó. E eu lia ele inteiro. Ele tinha Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Eu lia inteiro, não entendia nada, lia de novo, aí não entendia menos ainda, mas eu gostava de ler. Por que Deus não me salvou ali? Né? Ali era uma obra minha, eu lendo ali, era uma obra minha. Eu não iria me salvar lendo, eu precisava de um toque do Criador. A Bíblia chama, por exemplo, isso de iluminação. Capacidade e vida de Deus para que eu compreenda as Escrituras. E aí, no dia que eu não tinha pretensão nenhuma de fazer minha decisão, foi feita. Então, eu lembro assim, nitidamente a minha completa incapacidade de ir a Cristo. Tinha igreja, tinha Bíblia, tinha leitura, mas um vazio absoluto, uma fraqueza absoluta para ir na direção dele. Então, Jesus diz aí,
somente se o Pai trouxer. Então, quando você estiver evangelizando alguém, todos nós temos alguém da família que não é crente, né? Se tem alguém que todo mundo está salvo, amém. Você pode montar uma igreja. Tua oração ou a tua briga não é com a pessoa que está na tua frente. A tua luta é diante de Deus. Senhor, eu já evangelizei, traga essa pessoa para o evangelho. Traga essa pessoa para a salvação. Então, ao invés da gente estar ali gritando para um defunto, levanta, 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 vamos gritar em oração para Deus, Senhor, ressuscita-o. Dê nova vida a ele para que ele entenda essa palavra. A oração deve ser essa. Outro texto interessante, Mateus 19, 25 e 26. Olha que Jesus está falando do jovem rico. Um jovem rico chegou cheio de moral, abafando, né? Eu conheço tudo aí dessa palavra. Eu conheço, eu tenho isso. Parecia, Rosel, até o irmãozinho do domingo, né? Eu tenho um curso de bacharel, eu tenho não sei o quê. O jovem rico chegou abafando. E aí saiu dali triste, Jesus. Quando evangelizava, ele falava a verdade. Aí o jovem rico ficou triste, foi embora, não se converteu. E aí Jesus fala assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil. Se referindo ao jovem. E a cobiça do coração dele. Aí os discípulos mandam essa aqui, ó. Então, quem pode ser salvo? A pergunta dos discípulos tinha a ver com sua própria capacidade. Então, Senhor, eu tenho que ser pobre, como é que eu faço então para me salvar? A pergunta deles estava voltada para eles. Olha o que Jesus diz aí, olha. Para o homem isso é, o que diz aqui? Impossível. Todas as vezes que você vê alguém dizendo que a salvação só depende do homem, lembra disso aqui, olha. Jesus ensinando, para o homem isso é impossível. O que é impossível? Ser salvo. Está logo acima. É impossível. Meus irmãos, isso aqui dá uma paz para a gente. Sabe, porque você para de brigar com as pessoas para querer fazê-las se converter à força. Quantas mulheres começaram evangelizando o marido e hoje ficam brigando? O tempo todo. Tu vai para o inferno, não sei o quê. Então, se a gente esperar que alguém tome essa decisão sozinho, sem a graça de Deus, está aqui, olha, é impossível. E aí depois ele finaliza, mas tudo é possível para Deus. Todos os salvos na história foram salvos por um milagre de Deus, não por seus méritos ou capacidades. Todos na história. E assim será até o último dia. Mas sempre você vai ver nas músicas, em muitas pregações, só depende de você. É como se Deus já tivesse feito a parte dele e nesse momento ele está de braços cruzados, com um saco de pipoca nas pernas, né? Vamos ver o que vai dar. Eu não tenho mais nada para fazer. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Romanos 8 isso, depois que ele subiu aos céus, ele assentou à destra de Deus, ele não para de interceder por nós. Ele não para de interceder por nós. A Bíblia vai dizer que os anjos são agentes espirituais enviados por Deus, olha só, para ajudar todos aqueles que hão de herdar a salvação. E o próprio Espírito é chamado de um vento enviado por Deus, nós não sabemos de onde vem, para onde vai, que atua no ser humano. Meus irmãos, se é necessário o Espírito, a graça de Deus, o sacrifício e as intercessões de Jesus, nós jamais podemos dizer que a salvação só depende do ser humano. Então, vamos evangelizar, ok, mas a nossa grande luta é diante de Deus em oração. Senhor, ilumina, quebranta,
converte. O Senhor pode fazer isso, eu não posso. Tá? Isso aqui é fundamental. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a doutrina do pecado nos ajuda a evitar uma visão superficial da vida cristã. E o trabalho da gente é chegar na raiz do problema, não é trabalhar com sintoma. O médico não fica assim, tua cabeça dói, então toma Doril. Ele quer saber por que dói. Vai fazer um monte de pergunta, vai mandar fazer exame. Tá aqui, ó. Não adianta tratar só o sintoma. Qual é a causa? Então, o nosso papel é chegar na causa. Eu sou assim com a minha esposa porque eu sou orgulhoso. Esse é o meu pecado. A gente tem que chegar lá. Eu sou perverso com os meus filhos porque eu nunca perdoei a perversidade das minhas mães no modo como ela me criou. Chegue no problema. Então, a doutrina do pecado faz a gente olhar para as circunstâncias do modo como Deus olha. O problema aqui se chama X, Y. Porque senão, sabe aquele crente, eu acho que eu até falei para vocês aqui de uma pessoa bem assim, ignorante mesmo, onde estava, arrumava confusão. E um dia foi até na minha frente, né? Uma pessoa de outra igreja, aí, todo ríspido. E aí chegou para mim e falou assim: pois é, pastor, eu sou assim meio estourado, né? É o meu jeito. Essa doutrina ensinaria ele a falar assim: pastor, eu tenho um pecado, que é a falta de domínio próprio. Ore por minha vida para que seja mudado. Não, ele falou assim, ó, é o meu jeito. Aí ele procurou uma base bíblica para fundamentar o erro dele, é igual Pedro, né? Então sempre não tem um assim que é estourado. E aí eu falei para ele, mas Pedro se converteu. Como ele não era ovelha minha, né, eu ia só falar que ele ia embora, eu soltei essa, eu digo, mas Pedro se converteu. Tchau. Ele ficou calado. Então, a gente fica chamando nossos pecados de personalidade. É apenas um impulso, é um jeito de família. Não, meus irmãos, essa doutrina nos ensina a ir a fundo nos nossos problemas. A gente parar de olhar aqui só para o que está por cima da água e ver a ponta do iceberg que está lá debaixo. Então a gente precisa olhar com mais cuidado. A doutrina do pecado ainda nos estimula a buscarmos o arrependimento diário para o crescimento em comunhão e santidade. Então essa consciência, meus irmãos, do pecado, ela é muito boa. Porque você fica o tempo todo se policiando, né? Você está ali na empresa, você está irritado. Eu recebi na minha casa um assembleano, um irmão assim muito querido, né? Isso tem uns 2 anos. E ele não sabia por que ele era daquele jeito, né? Com a mulher, com os filhos. Ele era bem sucedido no trabalho, mas muito bruto, muito ignorante. E até quando ele começava a falar da família, ele se alterava. Eu conversei com ele lá em casa, né? E aí eu fui nomeando. Olha, isso aqui, à luz da Bíblia, se chama isso. Isso aqui é um pecado, isso aqui não é um jeitinho, não. Isso aqui, à luz da Bíblia, se chama isso. Você tem que confessar isso aqui, pedir perdão e abandonar. E aí ele foi vendo, e ele era pregador na igreja. Era alguém que tinha um alto cargo, né? E eu falei para ele, isso aqui te desqualifica para o púlpito. Você precisa chamar o pecado pelo nome e precisa confessar. O problema é mais grave do que você pensa. Então ele estava achando que era só rotina, era só estresse, era só não sei o que. Eu digo, não. O seu problema se chama isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a Bíblia nos dá o diagnóstico perfeito sobre as situações. Olha que coisa interessante, meus irmãos, até a palavra diagnóstico, o dia vem do grego, é uma preposição que significa através. E gnóstico vem de gnosis, conhecimento. Então, através do conhecimento da situação, você chega ali à solução. O problema é esse. Então, é importante a gente olhar para a Escritura para só depois olhar para a gente. A igreja que para de falar sobre o pecado, para também de se aproximar de Deus. Então, nós temos hoje já muitos ministérios que abandonaram a palavra pecado. Abandonaram.
Então o foco é as finanças. Então o ser humano ele não tem pecado, ele só tem conta. O cara só tem conta, porque é por isso que a igreja só fala de dinheiro. Tem igrejas que o indivíduo não tem pecado, ele só tem solidão. Então não vamos falar só de comunhão. E não estão falando mais sobre o pecado. Porque as pessoas se ofendem. Eu deixo aqui, meus irmãos, a frase de John MacArthur sobre essa questão do pecado. Ele diz assim, olha, as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus. Então, ao pregar, deixe que elas se ofendam um pouco com o Evangelho. Não omita, não esconda para agradar A ou B. Não esconda. Você não precisa também ir além do limite e se tornar uma pessoa mal educada. Né? Agora, deixe o Evangelho falar por si mesmo. Fale com amor, mas fale a verdade. Porque quando nós tiramos essa doutrina, meus irmãos, a igreja se enche de falso convertido. Se a gente retirar hoje essa doutrina da nossa igreja, daqui a 10 anos ela vai estar assim. De escândalo, de todo tipo de perversão sexual, que não vai ser corrigida, que não vai ser tratada, e ela vai estar assim de desmoralização. Porque o assunto foi abandonado e o remédio foi jogado fora. Então a gente tem sempre que retornar a esta antiga e boa doutrina que nos alerta para a santidade e para o arrependimento. Alguém leia para nós Hebreus 12, 14, só para a gente finalizar, e depois eu vou abrir para participações. Muito bem, se salvação fosse por óbito, tu tinha ganhado ela agora. Muito bem, Macedo, muito bom. Então, olha só, sem santificação, ninguém verá a Deus. Essa doutrina nos leva para a santificação, nos alerta para o arrependimento, né? Graças a Deus por isso. Quem gostaria de participar foi o próprio Macedo, né? Macedo, pode começar, né, que já chega o microfone. Esse aqui? Vinha para ele ou preferiu? Volta aí, Macedo, eu não escutei o início. O senhor falou que se só Eva tivesse pecado, não tivesse alcançado o pecado a Adão, Deus providenciaria outra Evinha para ele? Como é que seria o negócio? Tu é esperto, né, Macedo? Eu falei que não ia tratar da questão. Essa parte dele que eu queria saber. Meus irmãos, o cabeça da raça, já viram, né? Na Bíblia, não é Eva, é Adão. A maldição só veio ao mundo depois que Adão caiu. Se só Eva tivesse pecado, Deus iria tratar com ela do seu erro. Mas a humanidade como um todo não seria atingida pelo pecado, porque o cabeça foi Adão. Tanto é que em Gênesis 3, após o erro dele é que o mal se instala. A morte, a vergonha, a fuga de Deus. Podem ver que o primeiro chamado de Deus é para o homem. E em todo lugar que a Bíblia fala sobre a maldição sobre o mundo, ela diz que veio por meio de um homem. Então ela sozinha não traria essa maldição sobre toda a humanidade. Seria tratada, seria punida, mas esse pacto de representante de toda a raça humana foi o homem. Por isso, ele é responsabilizado em toda a Bíblia pela maldição que há no mundo. Tá? Agora, cabe também uma pesquisa dos irmãos, né, sobre o assunto, porque é bem interessante. São curiosidades. Essa pergunta que me fez foi um adolescente. Cabeça de adolescente é assim, né? Pastor, a serpente tinha perna? Porque a Bíblia diz que o castigo dela foi se rastejar. Ela andava com... Então, assim, a cabeça, às vezes, da criança do adolescente é assim, né? Então, essa foi um adolescente que me fez, eu achei interessante o assunto. Meus irmãos, mais alguém gostaria de participar? Antes das salas aí chegarem, ficou claro todos esses pontos?
Tudo ok? Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos aguardar aqui as salinhas para a continuidade da nossa escola. Eu queria só dar um recado rápido, meus irmãos. Eu sei que de vez em quando aparece um imprevisto para um irmão, para outro irmão. Mas após a oração, né, vamos evitar ficar perambulando, ficar em pé e até sair antes do término, porque assim, tem avisos muito importantes, tá? Quando aparecer um imprevisto, a gente entende plenamente, né? Às vezes aparece para um, para outro ter que sair antes. É compreensível. Mas na medida do possível, a gente se manter sentados na hora que as salinhas vierem, né? Evitar as conversas e evitar também sair antes da escola. Então, são recados importantes. Às vezes você perde um recado ou outro, né? E a gente gostaria... Esse recado já foi dado outras vezes. A gente, de vez em quando, tem que reforçar ele, tá bom? Essa colaboração, que graças a Deus já melhorou bastante na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe.